vai fazer parte desse nosso primeiro chat. Hashtag Jane Austen Lives, que é uma iniciativa da Jane Austen Brasil. Oi, Diana, já já eu te chamo. Olá. Tudo bem? Essa iniciativa da Austen Brasil para trazer um pouco de entretenimento, de conhecimento para as pessoas nesse momento de quarentena, de isolamento social. Então, eu convidei algumas pessoas que eu tinha conhecimento que elas poderiam falar alguma coisa a respeito da Jane Austen, e a Diana, ela é a primeira que vai inaugurar essa série de lives. E a gente já tem outras pessoas que estão assim engatilhadas para fazer as próximas lives, mas quem estiver nos assistindo, se tiver interesse, me manda uma mensagem pelo Instagram aqui mesmo, que aí eu mando o formulário para vocês preencherem para essa participação, tá? E eu peço desculpas também, porque a nossa gravação ia ser feita no Facebook, mas o Facebook deletou a opção de adicionar outra pessoa. Então, seria uma live só comigo ou só com a Diana. Então, não ia ter uma interatividade, né? Eu tenho umas perguntinhas aqui do meu caderninho para te fazer. Bom, já tem algumas pessoas online. Agradeço até minha prima que está em Nova York, está vendo a gente. Ó, que legal. Bom, espero que todos estejam bem, de onde vocês estejam assistindo a gente. Eu vou fazer a apresentação agora. A Diana, peraí que eu tenho que fazer uma cola. É Diana de Mello Xavier, né, Diana? E a Diana fez uma pesquisa. Bom, peraí, deixa eu abrir aqui. Eu tô com o seu TCC aqui, a monografia, né, de final de curso. Acho que, dependendo da instituição, a gente fala de modos diferentes. Mas estou tentando chegar aqui na capa. Bom, a Diana, ela se formou em 2019 na UFRJ, sob orientação do professor doutor Roberto Ferreira da Rocha. Como eu disse anteriormente, a Diana é a Diana de Mello Xavier, muito prazer. Ela fez uma monografia a respeito da novela, que foi uma adaptação, né, da Jane Austen, de várias obras, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas o título do trabalho dela, da monografia, é Em uma época cheia de regras, elas seguiam as delas. A modernização das personagens femininas de Jane Austen na telenovela Orgulho e Paixão. Então, eu fiz uma breve apresentação, mas eu gostaria que você fizesse uma biografia aí de como você se interessou por literatura, como é que você chegou até aqui, até essa live em 2020. Então, eu comecei a ler, foi com Crepúsculo, eu até botei isso na bio, e eu gosto de falar muito isso, porque Crepúsculo tem um lugarzinho especial para mim. Que bom. E eu fui lendo, assim, esses romances para adolescente, aqui e ali, e em 2010, uma amiga minha recomendou Orgulho e Preconceito, mas ela recomendou o filme. Ela disse que era ótimo, que o Sr. Darcy era maravilhoso. Aí eu, tá bom, vou dar uma chance. Aí eu assisti até com a minha irmã, Débora, a gente gostou pra caramba. Eu falei, não, aí eu me apaixonei. Ela, não, eu tenho livro, vou te emprestar. Ela emprestou, pronto. Aí, a partir disso, eu só fiquei em Jane Austen mesmo. Aí eu li todas as obras dela, tudo que saía de adaptaçãozinha eu corria atrás para poder assistir. Aí acabei fazendo a faculdade de letras. Só que na faculdade de letras, infelizmente, não tive muitos professores que trabalharam com Jane Austen. Eu tive algumas que trabalharam com a Charlotte Brontë, com a Emily Dickinson, mas Jane Austen mesmo, eu só fui ver até mesmo no último período da faculdade, com o professor Tiago. Que bom. Mas aí, antes da faculdade, eu consegui ver alguma coisinha. Mas aí, nesse tempo, eu já estava fazendo a minha monografia, tinha assistido a novela. Eu, mesmo sem fazer a monografia, eu já tinha dito que assistia a novela, porque era Jane Austen. Eu falei, por que não? Aí, o útil ao agradável, e o meu professor Roberto, que se tornou meu orientador, também gostou muito da ideia. Ele mesmo ficou, não, vai ser um ótimo tema, é bom para fazer um trabalho de finalização de curso. E foi assim. Que bom. Acho que de um modo geral, o nosso fazer acadêmico, outros nossos professores, eles não tem como encaixar Jane Austen em todo momento. Eu também, eu encontrei Jane Austen na academia em 98,
tá? Com a Thaís Flores, uma professora da UFMG, que ainda trabalha na UFMG, uma querida, e ela que me introduziu Jane Austen durante a graduação, literatura do século XIX. Foi uma coisa muito rápida, mas também foi um presente, porque eu pude conhecer Emma, assim, mais detalhadamente, ela escolheu Emma, então acho que uma das portas de entrada na literatura da Jane Austen é uma graduação, são essas amizades também que indicam os livros ou os filmes, as adaptações de modo geral. Mas vamos ao que interessa, Diana. Bom, você começa lá o seu trabalho falando sobre Jane Austen como um produto cultural. O que é isso? Então, é aquela ideia de que a Jane Austen, ela saiu da academia para se tornar um símbolo pop, se eu ainda posso dizer assim. Sim. Porque ela não é mais aquela autora da literatura clássica que a gente só vê na universidade. Ela é, para o povo. Ela é o tipo de literatura que você acha, por exemplo, em qualquer livraria. Ela não é muito presa a gente que só faz faculdade. Sim. Então, isso se reflete muito, por exemplo, na quantidade de adaptações. A gente não tem só, por exemplo, as adaptações inglesas. A gente tem uma adaptação, por exemplo, de Bollywood, Noiva e Preconceito, sim, que adapta completamente para toda aquela sociedade. E assim, um filme muito, muito bom de se assistir também. Uhum. Ela tem o evento em Bath, que a gente tem todo ano, lá no Jane Austen Center. Eu, infelizmente, ainda não pude ir, mas acontece anualmente. Infelizmente, esse ano acredito que não vai ter, por causa dos acontecimentos. O museu, no caso, em Chaunton House, que virou a moradia dela. Então, tudo isso transformou a Jane Austen em uma autora que é mais do que uma escritora, que é o que a gente tem. Eu até gosto no documentário do Orgulho e Preconceito de 2005, o ator que fez o Mr. Collins, eu esqueci o nome do autor agora, mas ele comenta que quando ele disse que ele ia fazer Orgulho e Preconceito, o filme, ele disse que muitas pessoas chegaram para ele e ficaram, mas quem é que vai fazer o Sr. Darcy? E quem é que vai ser Elizabeth Bennet? Então a gente já tem essa coisa ela não é mais não é só Jane Austen, ela é ela e toda uma legião de fãs. Então é essa a ideia do produto cultural. Sim. Eu acho que essa apropriação, ela nem é tão moderna assim, quanto produto cultural. Eu já li artigos e livros que falam até das peregrinações que existiam nos locais onde ela viveu, e isso data de mais de 100 anos. Então, as pessoas, nesse inteirinho, assim, elas só foi crescendo mesmo o interesse por Jane Austen. Mais adiante, lá no seu trabalho, eu tô com uma cola aqui, viu, gente? Você fala sobre os mangás e aquela série para o YouTube da Lizzie Bennet Diaries. E, na sua opinião, porque a gente, lógico que está dentro de um contexto que é até complexo de falar, porque a gente é fã também, né? Não é só estudioso. Por que isso dá tanto certo hoje na modernidade? Essas questões de nós termos mangás, de termos todos esses produtos aqui, amigurumi, que é uma obra de crochê, mas veio do Oriente. Todo esse tipo de merchandising ou de artefato cultural relacionado a Jane Austen. Então, por que você acha que isso dá certo? Isso é a sua opinião particular, né? Assim, mas eu acredito que é porque ela ainda é muito moderna. Os assuntos que ela aborda ainda são muito modernos. Então, por mais que a gente vá passando por diferentes momentos da história, de um jeito ou de outro, os livros dela, as histórias, elas se encaixam em todas essas épocas. E é por isso que, por exemplo, é certo. Mas da gente ler e reler a história da Emma e se identificar com, por exemplo, aqueles erros que ela comete durante os livros. Porque o livro é ela cometendo erros, tropeçando aqui, tropeçando ali, e a gente vai aprendendo com ela a corrigir esses erros. Do mesmo jeito que a gente aprende com Elizabeth Bennet a começar a não julgar tanto, que é uma coisa assim,
normalmente é o que todo mundo fala, assim, de tentar ter mais liberdade, se expressar, ao mesmo tempo de entender o próximo, aquela ideia do Sim. orgulho e preconceito, que é o que a gente sempre vê. Então, acho que é por isso que sempre dá muito certo, porque a gente está sempre se apaixonando de novo, a gente sempre está em conexão com o personagem. Então, mas fica sempre assim. Eu tenho algumas observações a fazer, mas a primeira coisa que eu queria falar é que os amigurumis, depois alguém me procura, que alguém escreveu aí, eu não posso ficar lendo tudo, mas eu consegui ler, enxergar principalmente, a Jussara que faz, Jussara Guiar. Também teve gente que entrou aí, que eu sei que é do Chile, dos Estados Unidos, de algumas partes dos Estados Unidos, e os brasileiros, principalmente, minha gratidão, porque nós duas, eu e Diana, não estamos sozinhas, né? Bom, eu acho que essa pop art, toda no entorno da Jane Austen, ela só vem solidificar a maestria dos seus escritos, dos seus trabalhos, e isso que chega até a gente, assim, a gente tem uma sede enorme de trabalho de produções de Jane Austen, inclusive aqui no Brasil, né? E aí você vai falar mais adiante da novela. Bom, você fala também sobre as adaptações que possibilitaram essa ascensão, porque a gente teve uma Jane Austen que era muito falada no final do século XIX, por causa do memoir que o sobrinho dela, o sobrinho, publicou. Depois a gente tem um salto lá para a Segunda Guerra Mundial, quando o Churchill ele confidenciou que lia Jane Austen para poder dar uma aliviada naquele período de guerra, de Segunda Guerra Mundial. E depois a gente tem não é bem um gap, porque nós temos a adaptação de 1940 para o cinema, que ela deu um boom também, assim, aí foi aí que nós tivemos a primeira tradução em língua portuguesa no Brasil, aqui. E aí a gente tem algumas coisas sendo feitas durante a década de 80, 70, 80, 90, mas aí teve alguma coisa que aconteceu em 90 que houve realmente esse boom. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o boom, pelo menos quando eu escrevia minha monografia, quando eu procurava, o boom eles sempre davam com a adaptação da BBC de Orgulho e Preconceito, Isso, também concordo. com Colin Firth eternizando Mr. Darcy. Porque eles simplesmente, eu acho que além de ter essa aproximação muito com a obra, porque é uma adaptação que, se comparada com a obra da Jane Austen, a gente pode dizer boa, porque se parece muito com o livro, ela acabou cativando muito tanto os fãs quanto os novos fãs. Então foi trazendo muito dessas coisas. Além disso, o Colin Firth acabou também padronizando os personagens da Jane Austen. Tanto que realmente a gente tem o padrão, por exemplo, do herói, daquela camisa branca, caminhando na direção da heroína. Como a gente tem, por exemplo, na versão da Razão e Sensibilidade, da BBC também, com o Dan Stevens, tendo uma cena dele com aquela blusa na chuva. O Matthew McFadyen, na versão 2005, indo na direção de Elizabeth Bennet com a blusa. Então, teve esse marco. Além das adaptações que deram certo, por exemplo, a adaptação de Razão e Sensibilidade, com a direção de Ang Lee, se eu não estou enganada. Da Emma Que Thompson. também isso, aquela versão que eu tenho um amorzinho, apesar da diferença assim, de idade, mas eu tenho um amorzinho, que deu muito certo, foi premiado, concorreu ao BAFTA. Então teve esse reconhecimento, aí trouxe o interesse para fazer outras, aí fizeram de Emma, com a Gwyneth Paltrow, fizeram aquela coisa assim, que já não achei tão... não bateu tanto, eu não sei se foi comigo, porque eu gostei muito da atual. Eu assisti Jane Austen no cinema com a Gwyneth Paltrow, essa adaptação. Mas ela, das adaptações de Emma que eu assisti, as oficiais, né? Ela é a que eu menos gosto, mas não vem ao caso agora, né? Alguém citou até o Alan Rickman também, é outra história, né? Ele eternizou também, né? Um personagem para nós, fãs de Austenites ou Austenites, como queiram. Bom, aí agora a gente vai partir, deixa eu ver aqui o nosso tempo, a gente vai partir para
a questão da adaptação feita pela Rede Globo, que se chamou Orgulho e Paixão. Eu queria que você falasse um pouco sobre as escolhas do autor, essas obras que ele escolheu, apresente um pouco para as pessoas, porque nem todos aqui assistiram a novela ou nem sequer sabiam que essa novela era uma adaptação, uma inspirada, né? Um perfuminho de Jane Austen na novela das 6. Sim, no caso, a direção, eu tô com a minha, também tô com a minha colinha, porque, né, eu penso muito. No caso, a direção ficou com o Fred Manrick, que ele já tinha co-dirigido algumas outras novelas, telenovelas da Globo, como foi o caso, por exemplo, Chocolate com Pimenta, em 2003. E ele deu uma entrevista, assim quando estava começando a sair essas informações, ele tinha comentado que ele ia utilizar as principais obras de Jane Austen, que seriam Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, A Abadia de Northanger, Emma, Lady Susan e Mansfield Park. Uhum. Ele mesmo admitiu que não ia trabalhar com persuasão porque ele achou que não ia se encaixar na novela, ele não achou um pretexto para utilizar, então ele deixou essa por fora. E ele mesmo argumentou, no caso, que para ele gostou da ideia, porque nas palavras da entrevista que ele dá pro G-Show, é que ele sempre gostei do universo da Jane Austen e achei que o clima romântico dela tinha a ver com o clima de uma novela das 6. Então ele eu acredito que ele também deve ter lido bastante e achou que entra muito. E é curioso ver que ele entendeu como novela das 6. Por quê? Porque a telenovela, quando a gente começa a ler um pouquinho, a telenovela das 6, ela é voltada exatamente para um certo tipo de público, que é a adolescente, dona de casa, esposa. Então, ela tem uma temática mais leve, mais simples. Então, parece que ele meio que prende as obras de Jane Austen só nesse romance, exatamente para poder trazer para a novela das 6. E que é o que a gente vê, porque muitas questões nas obras da Austen são deixadas de lado, exatamente para conseguir entrar nessas adaptações. Uhum. E com as escolhas dos atores. Eu não, assim, como meu foco foi da monografia, foi Emma Cavalcante e Elisabetta Benedito, eu acabei focando neles. Mas a gente ficou com a escolha da Natália Dill, como Elisabetta Benedito. Ela tem um pouco de contato assim, com novela de época. Por exemplo, ela fez Liberdade, Liberdade, aquela minissérie da Globo. Uhum. Mas que um lado meu achou que bateu, eu gostei. O outro lado meu ficou meio... não engoli. Mas tivemos a Agatha Moreira, como a Emma Cavalcante, que comparada à Natália Dill tem pouca experiência com novelas de época. Ela é mais voltada para umas novelas com as temáticas atuais. E como os pares românticos, a gente tem o Tiago Lacerda, como o Sr. Darcy, que eu achei maravilhoso. Eu vou defender. Eu achei eu também que ficou bom. Porque ele tem aquele ar sério, misterioso, forte, que dá uma impressão. As falhas dele, como o Sr. Darcy, se tiverem, é por causa da adaptação, porque eu achei assim, uma escolha física excelente. E ele também. Desculpa te interromper, ele tem. Não, pode falar. Tudo bem. Ele tem uma experiência muito boa, digamos assim. Não estou falando de qualidade, porque eu não sou quem sou para comparar, né, assim, a atuação dele. Mas ele tem experiências com minisséries e novelas de época, né, como Italiano, principalmente, sim. né. Então, eu acho que isso já trouxe, assim, além do galã, já trouxe também uma roupagem para ele que a gente já conseguia vê-lo em outras roupas de época, diferentemente da Jill, esqueci o primeiro nome dela. Natália. Da Natália Dill. A Natália. Porque é totalmente moderninha. Agora, eu já estou emitindo minha opinião, tá? Em contrapartida, a Emma Cavalcante, ela para mim foi uma surpresa boa, mas continua aí falando porque tem o outro par romântico, que é a Emma e o... E o Ernesto que ficou com o Rodrigo Simas. Que ele tem um pouquinho... mas
Aí é que entra, eu gosto muito disso, porque o que acontece? O Rodrigo Simas, ele não era o par romântico da Emma Cavalcante. Era para ser o Jorge, que Isso. no caso, que no caso eu não lembro nem o nome do Eu ator lembro exatamente que sim, estava. porque, olha só, quando a novela estava para começar, ou na semana da estreia, eu conversei assim, foram segundos de atenção que o Murilo Rosa me deu no Instagram. E eu elogiei, que eu falei assim, olha, eu espero que você faça um George Knightley muito bom, sucesso e parará. Só que aí o George Knightley, aliás, o George, que ele, né, não é Knightley, mas ele é o George, ele para mim, no início da novela, ele representava o George Knightley, mas ele Aham. desandou, a história desandou, e desandou principalmente por causa de uma eleição. Aí você pode falar. Alguém está falando aí que era o Murilo Benício, eu não sei se era Não. acabado para Darcy, talvez. Mas enfim, depois eu posso É, responder. O Murilo Rosa, ela respondeu o Murilo Rosa agora. O Murilo Rosa deu uma desviada ali para o Rodrigo Simas entrar na parada, né? E eu te confesso que o sim. Rodrigo Simas é muito jovem para Emma, né? Mas enfim, me fala como é que foi esse twist aí que a novela teve que fazer, a escrita da novela, né? Todo o roteiro. Aham. Eu dei uma engasgada ali com o Rodrigo Simas. Assim, um lado meu pessoal, que ficou de noveleira, adorou. Assim, eu gostei muito do casal. Torci bastante tirar de vez e deixar o Jorge na gaveta. Na gaveta Ai, que foi um e pouco. Erma. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Só a Elisama Lucena, ela fez uma pergunta se tá no Globoplay a novela. Está. Tá. Tá bom. Outra coisa que eu ia comentar é porque, como os fãs, como que o G-Show teve que fazer essa enquete para mudar um pouco o rumo da história, é porque a novela, uma empresa como a Globo, ela também, ela vive do dinheiro das propagandas, né? Então, uma coisa, a novela tinha que ser às 6, porque eles não conseguiriam desenvolver algo tão dramático numa novela das 9 que mostra uma realidade mais atual, enfim. Essa é a minha opinião. Então, eles queriam colocar um pouco eu lembrei fantástico aqui, mas daquela coisa assim, meio água com açúcar, por isso que coube ser na novela das 6, sabe? E eles também tiraram muito a questão da crítica social que a Jane Austen faz, a sociedade podia ter sido adaptada, mas eles ainda deixaram algumas coisas, que é a minha próxima pergunta. Oi, gente, quem está chegando ainda, oi para todo mundo. A minha próxima pergunta já é: você colocou 2 capítulos para sessões, né, no seu trabalho de conclusão de curso, para poder fazer elencar as características das personagens da Elisabetta Benedito e da Emma Cavalcante. Aí a gente já começou a falar sobre elas, mas tem algumas frases interessantes que, inclusive, até uma citação minha, que eu fiquei surpresa de me achar lá. Bom, não vou nem recorrer à página, mas você disse assim: mulheres serem levadas a sério. E isso é uma coisa que a novela também tentou colocar a mulher como um papel um pouco mais atuante para aquela época. Só lembrando, você pode falar melhor que eu, a adaptação ela não foi adaptada na Inglaterra e muito menos no século XIX. Fala aí pra gente um pouquinho sobre essa, como é que fala? A ambientação da novela. É, o que acontece na telenovela da Globo é, no caso, eles trazerem a história da Jane Austen no século XVIII, XIX, para ser ambientada no Brasil durante o início do século XX. Então, muitas questões que a Jane Austen abordava nas obras originalmente, eles substituem para abordar outras que seriam mais próprias à nossa realidade. Uhum. Isso porque para uma telenovela, quanto mais próximo do público, melhor.
porque se deixar alguma coisa muito diferente, pode não chamar tanta atenção. Então, todas as questões que eles abordam, todas as dificuldades que os personagens têm que enfrentar, são próximas à realidade brasileira. Então, por exemplo, só que certas coisas ficam faltando. A questão, por exemplo, da escravidão, que a gente passa por isso aqui durante o início do século XX. Os escravos acabaram de ter a liberdade, sofriam com preconceito de não conseguir emprego, não conseguir moradia. E, por exemplo, eles deixam completamente de abordar esse assunto. Eles abordam com um personagem só, que no caso a gente descobre mais tarde que é a meia-filha do Barão do Café, é tia da Emma. Então, muitas coisas também que estão acontecendo no século XX, aqui no Brasil, eles também deixam de abordar. Mas trazer para cá, trazer para essa época, é ao mesmo tempo curioso, porque eles deixam completamente certas coisas de lado da Jane Austen. Porque, por exemplo, em Mansfield Park, eles adaptam Mansfield Park, mas, por exemplo, a questão da escravidão que a gente tem em Mansfield Park, com o tio da Fanny, tendo que resolver alguns problemas nas ilhas, esqueci o nome das ilhas, mas no caso que ele tem que ir para poder ajeitar as coisas, porque era o meio deles de conseguir o sustento da família, eles deixam completamente de lado. Por quê? Porque isso não cabe à realidade do Brasil do século XX. São outras. Então, tem completamente um jogo assim para desenvolver exatamente o que vão trabalhar e o que não vão trabalhar quando fazem essa mudança de época, no caso. E em relação à frase, eu comentei exatamente ela porque eu acho muito interessante que o primeiro encontro da Elisabetta com o Darcy na telenovela é porque ela quer comprar uma calça pro baile do Império que a Emma quer fazer na fazenda dela. E a Elisabetta não quer ir de vestido, ela quer ir de calça, quer se fantasiar. E ela fica extremamente irritada porque o Darcy deixa ela ficar com a calça, não porque por educação a ela, mas porque ela é uma mulher e ele não quer brigar com ela por causa disso. E ela fica extremamente frustrada. Ela até fala no capítulo 1, eu até separei. Se fosse para reconhecer o seu erro e sua grosseria, eu até aceitaria. Mas só pelo fato de eu ser mulher, por piedade de eu ser mulher, recuso. Então ela tem esse desejo de não é porque eu sou mulher que você tem que me pedir desculpas. Você tem que me pedir desculpas pela falta de educação. E esse desejo dela de não aceitar, de aceitar desculpa por outros motivos, é o que faz ela querer ser levada a sério. Sim. É por isso. Inclusive, isso também isso está bem tá relacionado com a personagem do livro, né? A Elizabeth Bennet, ela não era uma moça de aceitar tudo como os conformes da época, né? Então, acho que isso aí tá bem ligado. Eu te confesso que no início eu achei ela, assim, a Natália Dill, assim, muito... Não sei, né? Não sei explicar. Não é a atriz, gente. É o personagem que ela incorporou ali. Mas depois eu aceitei. Aliás, eu aceitei. Não, desculpa, Natália. Eu achei que ela fez uma boa Elizabeth Benedito. E assim, a gente tem um problema muito sério aqui no Brasil de comparar com adaptações da BBC. A BBC é especialista em adaptações de época. Então, a gente, não estou falando que essa emissora não tem condições de fazer adaptações de época. Claro que sim. Mas eles estão falando, lá no BBC, eles estão falando de algo que eles conhecem, né? Que é a Inglaterra, né? Da época da Jane Austen. Não que não pudesse ser feita uma pesquisa e tudo mais. Tem mais uma coisa sobre a Elisabetta que fala, que você disse que ela é como uma representação da mulher contemporânea, porque ela também passa por alguns problemas. E aí, acho que é aí que é a atualidade da Jane Austen, que todas as mulheres passam, os rapazes em algumas circunstâncias também, principalmente quando se apaixonam, né? Como diz a Jane Austen, we are all full in love, ou alguma coisa desse jeito, né? Corrija aí, porque me deu um branco. Mas a gente é todo desengonçado mesmo quando se apaixona, ou, né, faz tudo errado, mete os pés pelas mãos. Mas quando você disse Elisabetta como uma representação da mulher contemporânea, fala mais um pouquinho pra gente.
O que acontece no gênero da telenovela? Como eu disse anteriormente, ele precisa aproximar a história, os personagens, para o público que está assistindo, que está acompanhando. Então, acontece da gente ter essa modernização. O que acontece com a Elisabetta Benedito? A gente se encontra no Brasil no início do século XX. Então, certos acontecimentos que a Elisabetta permite que aconteçam são completamente opostos ao que realmente deveria acontecer na época. Uhum. Por exemplo, o primeiro beijo deles, no caso da Elisabetta e do Darcy, acontece no quarto capítulo, após uma discussão de como ele estaria interessado na vida dela e das irmãs em relação ao casamento. E durante o século XX, isso seria impossível, porque o flerte, que seria o início de tudo, se daria por olhares, Sim. num jeito de andar, numa vestimenta. E na novela acontece exatamente o oposto. Eles ainda têm o flerte com as discussões, mas um beijo logo de primeira. Nem nos 10 primeiros capítulos sempre, assim, primeira. Uhum. E começam a namorar sem pedir autorização, por exemplo, do pai da Elisabetta. O que seria completamente absurdo, porque um namoro que começasse sem autorização dos pais não iria dar certo, porque o pai poderia simplesmente negar e a pessoa teria que se separar porque eram os pais que controlavam normalmente controlavam esses relacionamentos. Se o pai não aprovasse, estaria fadado ao fracasso essa relação. E não é o que acontece. Acho que eu tô falando muito rápido. Outro acontecimento que ela deixa bem claro desde o início da história é que ela quer conhecer o mundo. Uhum. Ela tem esse desejo de independência. E o que se esperava da mulher no século XX era exatamente ela ficar em casa, cuidando dos filhos, ser a esposa dedicada, bela, recatada do lar. Uhum. E não é essa Elisabetta que eles nos apresentam, é uma Elisabetta que quer conhecer o mundo. Ela não tem um casamento como a coisa mais importante. Tem até uma conversa dela com a Emma, e a Emma conversa sobre isso. Porque o casamento é a coisa mais importante para a mulher. O que poderia ser mais importante que isso? E a Elisabetta fala, me conhecer o mundo, porque ela tem essa necessidade. Uhum. E não é o que se esperava. E depois ela tem a mudança para São Paulo. Uma mulher sozinha, solteira, se mudando para São Paulo. No século XX, ela só é recomendável que uma mulher só saísse acompanhada de um homem, que fosse o pai, o irmão ou o marido. Fora isso, ela estaria fadada a ser mal vista pela sociedade. Sim. E é completamente o oposto do que a gente tem na telenovela. Então, quando a gente comenta da vida da Elisabetta sendo uma personagem contemporânea, é toda essa representação que a gente tem. Ela quer ser independente, ela quer trabalhar, ela quer se mudar. O casamento não é o foco dela. Ela vê a si mesma, ela não se vê como a mulher que tem que sempre se dar para alguém. Uhum. A mulher que pertence ao pai, que pertence ao marido. Então, quando a gente tem essa modernização, é uma modernização que se torna oposta tanto a personagem da Jane Austen, porque a Elizabeth Bennet, por mais feminista que a gente achando, ela não era. Ela era uma feminista na época dela. A gente tem as limitações. Isso. E do mesmo jeito a Elizabeth. No campo da literatura a gente chama isso, esse comportamento literário eu considero a Jane Austen como uma proto-feminista. Existe esse termo para a gente usar com autoras que não pertencem a essa geração que muitos associam com a revolução sexual aqui dos anos 60, 70. Mas ela é uma proto-feminista porque ela faz uma denúncia, mas não é uma denúncia aos gritos, né, aos berros, da sociedade que ela vivia e da situação das mulheres, né? Não ter direito à herança, não ter direito à escola, e entre tantas outras coisas que a gente não vai enumerar agora, porque não cabe nesse momento. Mas você falou perfeito. Algumas pessoas estão dizendo aqui na live que eles erraram muito a mão, exageraram e tudo, mas é compreensível porque também tem que atender uma série de
de audiência, de requisitos, né, para que essa novela continue no ar. E eu considero. Sim, e é... Pode falar. Desculpa, pode continuar. Eu considero uma adaptação que foi bem sucedida, mas o problema é que, desculpa se eu vou ofender alguém, a gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata, de achar que tudo que é lá de fora é bom. Por exemplo, a adaptação de Orgulho e Preconceito, que é Noivo e Preconceito, lá de Bollywood, ela também extrapola muitas coisas, né? Tem umas cenas hilárias que, né, de umas cobras, de umas coisas bem sem noção. Mas aí você fala, não, é Bollywood. Então, gente, é o Brasil, é isso que a gente tem, né? Não é a gente não tem uma BBC. E a BBC também erra, né? Se você observar adaptações antigas dos anos 80, para mim, é quase um filmaro do palco, assim, sabe? As adaptações de Jane Austen dos anos 70, 80, era uma filmagem quase assim, uma câmera escondida ali no palco, porque como é que se diz? Também a gente tinha outra tecnologia naquela época, né? E eu tenho que parar de ler os comentários, não acho que é para mim aqui, porque o povo está interagindo ali entre eles. Bom, você agora sobre a Emma Cavalcante, você também coloca lá qual será o amor da vida da Emma. E aí muita gente falou ali que a princípio ela não era uma personagem que queria se casar, né? Que é o que... como é que fala? Eu fui ler de novo, acho que eu vou ter que parar, porque a Débora escreveu assim, No Life Without Wife, que é a música No Life Without Wife. É muito boa! Que é a adaptação de Bollywood, né? No Life. Eu não sou teatro, não sou do teatro, deixa eu falar isso. Mas enfim, essa foi muito boa. Eu quero dar pra mim agora, gente, só pra não ficar totalmente sem graça. Bom, ninguém riu, pelo visto. Bom, qual será o amor da vida da Emma? E essa personagem que começou de um jeito, predestinada a ficar com o George Knight, que seria o Murilo Rosa, e tudo mudou, e tudo se modificou. E aí, como é que você vê a Emma Cavalcante nessa adaptação aí de Orgulho e Paixão? Só abrir uma aspas para as pessoas que acharam que a Elisabetta ficou muito excessiva. É porque no caso do gênero da telenovela, eles tentam, no máximo, equilibrar os ideais tanto tradicionais quanto, como é que eu vou dizer, nesse caso, feministas. Então, a Elisabetta, por exemplo, ela é realmente essa coisa do discussão, de questionar o seu papel na sociedade, querer se impor. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que, por exemplo, no final da telenovela, desculpem pelos spoilers, mas no final da telenovela, ela se casa. Ela tem um filho. Eu acho isso aí uma ironia absurda, ela ter um menino. Você escreveu que era justamente... Podia ser uma menina que ela podia até pensar assim, essa menina vai lutar em favor do voto pelas mulheres, ou qualquer outra coisa. Exato. Assim. E não, foi exatamente um menino que ela teve. Então tem essa coisa a Elizabeth, ela pode ter sido muito feminista, sim, mas ela também se tornou uma esposa, ela se tornou também uma mãe. Então teve aquele equilíbrio. Sim. Então é isso que a telenovela traz. E é exatamente também o que traz na Emma Cavalcante. Porque assim como a Emma Woodhouse, da obra original, ela não tinha desejo de se casar. Porque a Emma, na novela, ela também tinha as riquezas do pai dela. Ela podia se dar o luxo de não precisar se casar. Ela teria sempre esse contexto, vamos dizer assim, essa vida para que ela tinha. Tanto que ela só começa a se questionar quando ela descobre que o avô está falido. E a rainha do café compra as fazendas do avô e expulsa os dois de casa. Ela até aceita deixar a Emma na casa e até comenta, eu deixei aqui separado, uma citação que ela faz para que a rainha do café comenta com a Emma assim que ela expulsa os dois de casa, ela comenta:
Estou lhe contando isso porque acho que você também é capaz. Só precisa encontrar essa mulher de fibra que mora aí dentro de você. E não essa que todos acham que é subjugada, fútil, ingênua e fraca. Então, tem essa desconstrução. Ela é exatamente o oposto da Elisabetta Benedito. Uhum. Então, ela tinha uma vida, ela não queria se casar. Só que ao contrário de Emma Woodhouse, ela vê esse mundo desmoronar. Então ela tem que começar a lidar com um pouco a pouco que ela vai ter. Tanto que ela deseja, assim que a Elisabetta vai para São Paulo, ela resolve ir com ela. Porque ela está se sentindo traída com a família, ela está sem a amiga, só tem o Ernesto, que é o que estava lá para ajudar. Então ela começa a construir essa independência. E aí, com isso, ela vai... começa a namorar o Ernesto, porque assim como a Elizabeth, ela também não tem essa autorização do pai para iniciar um romance. E ela mesma estava confusa, porque ela tinha sentimentos pelo Jorge, mas o Ernesto estava sempre lá, aí fica de novo aquele conflito de telenovela. Mas acabou que também ela terminou com ele para poder fazer um casamento arranjado. Aí a gente entra naquela ideia do o pai que vai escolher o noivo para a filha. Só que, como é a telenovela, o público escolhe também. Logo depois, uns capítulos, o Ernesto pede para ficar com ele. Ela não aceita, vai casar, e o pai tem que se impor para impedir ela de casar com, no caso, o Edmundo, o Edmund de Mansfield Park. Que é assim, é uma mistura maravilhosa. E por causa dessa interferência, só por causa dessa interferência do pai, ela acaba com o noivado e vai procurar o Ernesto. Até nisso ela continua muito dependente. A personagem da Emma, ela fica dependente por muito tempo comparada na telenovela. Ela ainda é muito presa ao pai, muito presa ao Ernesto, muito presa ao Jorge. Ela não encontra essa independência que Elisabetta tinha por muitos capítulos. Demorou bastante. E só depois que ela tem essa liberdade do casamento, que ela começa a namorar o Ernesto, é que ela começa a se descobrir, começa a descobrir que tem opiniões próprias, que ela pode construir conseguir as próprias coisas, e descobrir exatamente que ela não é só essa menina fútil, como diz a rainha do café. E a construção do casal é exatamente aquilo que a gente já tinha comentado antes. É totalmente uma escolha do público. O público estava torcendo tanto por Facebook quanto Twitter, pedindo pro G-Show, que no caso era a conta que a Globo dava uns spoilers, que pediam, poxa, dá mais, não destrói não, Jorge Embuste, é um nível assim. Era sensacional. Jorge Embuste, eu ficava com a peninha, meu lado ficava uma peninha, mas o outro lado meu ficava Ernesto com Emma. Eu ficava com peninha porque eu sou totalmente Team Knightley, sabe? Não, ainda mais porque não existe esse Ernesto Fricelli ou da Price da família, né, Mansfield Park. Mas eu acho que também são escolhas que são necessárias, levando em consideração que é uma novela, é um período muito extenso de tempo, né? São 162 capítulos e tem características próprias de um folhetim para aquele horário e para o público também, né? Então, assim, eu acho que tem duas coisas aí que são complicadas. De um lado, é uma porta de entrada para as pessoas conhecerem Jane Austen, né? É uma abertura que a gente teve para as pessoas começarem a falar, procurar pelos livros, adaptações, etc. Mas, em compensação, para quem faz aquela leitura, sabe? Aquela leitura rasa, vai achar que aquilo ali é Jane Austen. Não é, né? É simplesmente... eu costumo brincar assim, um perfume de Jane Austen no horário das 6. E que eu sou muito grata, sabe? Eu confesso pra você que no primeiro episódio eu fiquei toda ali, ai meu Deus, não tô acreditando, uma adaptação do Brasil. E vamos lá, independentemente do canal que estivesse produzindo, né? Não tô fazendo favoritismo aqui, mas assim, a gente tem que agradecer. Da mesma forma que eu acho que algumas pessoas não conhecem, tem uma adaptação para o teatro, aliás, musical, que chama Nuvem de Lágrimas,
Aqui do Brasil eu tive o prazer de conhecer, encontrei com os atores que fazem um musical depois, né, da apresentação. E para mim foi muito válido, mesmo tendo sido adaptadas as músicas como é que fala? Sertanejo, que não é do meu agrado, mas, gente, caía tudo perfeito ali, sabe? E as pessoas que deram vozes e cara para aqueles personagens, eu acho que elas cumpriram o papel, sabe? Agora, voltando para a novela, senão vou fazer outra live que vai demorar mais uma hora. Bom, a gente está com o tempo quase se esgotando. Tem uns 10 minutos, mais ou menos. É porque passa rápido, menina. Eu não entendo. Passa. Assim, a gente podia falar de Jane Austen o tempo todo, se fosse possível. Mas eu tenho duas restrições. O milagre, aliás, tá acontecendo um milagre. Só tá passando umas motos aqui bem assim, né? Não sei se está atrapalhando aí o áudio. Mas os cachorros do meu vizinho, são 3, eles não fizeram o show noturno deles ainda. Porque eles conseguem fazer um show aqui, uma cantoria. Bom, eles querem ouvir Jane Austen também. Com certeza. Bom, e aí você falou, você já falou da comparação dos casais, desse casamento por conveniência, que também, graças a Deus, isso foi abolido, não atrapalhou tanto não. Calma, isso acontece nas lives, né? Eu tô balançando muito a mão, mas assim, eu tô com uma distância boa de quase uns 40 centímetros, justamente para evitar esse tipo de tombo, né? Porque meu tripé aqui poderia cair, fazer uma bagunça. Os pares no final da novela, você já mais ou menos falou pra gente. Você tem algum outro recorte que você queria falar dos outros pares românticos de Abadia, de Mansfield Park ou de Lady Susan? Olha, assim, pensar nos outros personagens. Alguém falou que a Dinelson tá querendo se materializar entre nós aqui. Bom, seja bem. Por favor, velho, tem tantas perguntas. Também, porque seria o máximo poder fazer perguntas para o Jane Austen nesse momento, se fosse uma telepatia, alguma coisa assim. Bom, enfim. Voltando à sua pergunta, que eu te fiz, algum outro casal que você queira comentar? Assim, o que acontece na telenovela, no caso dos outros casais, eles seguem muito a ideia das obras da Jane Austen. Por exemplo, a Fanny, ela consegue casar com o Edmundo, que bateria com a Mansfield Park, apesar do Edmundo ter uma personalidade completamente diferente do que ele tem nas obras originais. Ele tem uma característica completamente avulsa do que seria o Edmund da obra. E Northanger Abbey também segue o casal, não teve nenhuma mudança. Inclusive, no caso deles, a mudança é depois do casamento, que permanece aquela ideia dela ficar imaginando muito, sonhando muito. Sim. Mas tem a trama que seria uma outra live, porque a dela é um caso maravilhoso. E Lady Susan, acontece que como ela se torna uma vilã da telenovela, obviamente ela teria o final triste dela. Então é uma coisa completamente diferente do que tem na obra. Enquanto ela se casa e consegue manter um status na obra original, no caso da telenovela, ela tem o que merece. Depois de tantas maldades durante o percurso, ela fica pobre, vai começar a trabalhar para a empregada dela. São alguns outros acontecimentos que seriam levados, que a gente também teria que comentar por muito, porque é muita coisa. Mas um casal que realmente eu acho curioso é que, no caso, a Lídia, da telenovela, ela engravida antes do casamento. Ela engravida do Wickham, que eu esqueci o nome dele agora. Deu um branco completamente. Tudo bem. Mas ela engravida dele, ela fica desesperada porque não está casada e ele não aceita a criança, ele não vai aceitar a criança. E ela acaba casando com um personagem novo, que já era totalmente apaixonado por ela. Então, tem outra mudança completa, tanto na obra, quanto na questão da modernização. Uma menina, uma mulher grávida antes do casamento, que consegue casar, é uma coisa completamente diferente do que a gente vê na realidade. Inclusive até hoje, muita mulher engravida e tem que enfrentar
problemas absurdos porque a sociedade resolve julgar que a culpa era só dela. E, Uhum. infelizmente A tem. questão não está em Jane Austen, né, explicitamente entre as personagens principais, mas está ali embutido, filha de alguém, né? Quando a gente vê aquelas personagens secundárias que aparecem, que moram em internatos, elas sempre são filhas de alguém, mas por que que não mora com a família, né? Então tem essa questão aí, que seria um subplot, não sei, alguma coisa que, que não é bem discutida na época da Jane Austen, porque também se houvesse uma moça grávida, como apresentaram na novela, eles iam dar um jeito de fugir, de sumir com ela, né? É Então, como acontece em Razão e Sensibilidade, no caso. exatamente. Quando, Com a quando proteção Brandon tem que... do Brandon. Isso. Alguém mencionou Yapuru, é esse o nome do personagem lá? E é por isso, é esse o nome. Não Muito dá, obrigada, eu não consigo ver quem foi. Muito obrigada. não dá para guardar. E eu também assim, assisti a novela, mas assisti a novela aqui. Peraí, assisti a novela aqui com a mão aqui, terminando minha tese de doutorado. Então também essas coisas me falham a memória, não teve jeito, não. Bom, eu fico muito satisfeita e te agradeço imensamente por ter participado, ter inaugurado essas lives da Jane Austen. Essas lives, eu acho que eu até falei errado aqui agora, mas enfim, lives, porque é algo que a gente precisa sair um pouco desse contexto todo, que vai marcar a história das nossas vidas, com certeza. Essa questão do nosso isolamento, a quarentena por causa do Covid-19, e isso traz um certo conforto para todo mundo. Traz um lugar que a gente pode até falar de um lugar seguro, né? Falar de literatura. E você aí no Rio de Janeiro, eu aqui em Belo Horizonte. E a gente se distraindo, até rindo, fazendo coisas erradas aqui, até falando errado. E as outras pessoas aí dando um retorno, graças a Deus. Mas eu particularmente tenho muito te agradecer. E eu gostei muito do seu trabalho de conclusão. Depois eu vou publicar a chamada para o link da UFRJ, caso queiram, né, baixar para ler. É um texto bem light, né? Não é um texto acadêmico difícil de ler. Não estou falando que não tem mérito, não tem nada disso. É porque, como está falando de algo que a gente gosta, então, olha, tá tá indo direto ao ponto e sem rodeios, que às vezes alguns trabalhos acontece muito isso, né? De dar uma volta para chegar onde quer, e você foi bem sucinta ali nas suas apresentações e certeira. Você cumpriu, não estou avaliando seu trabalho, mas estou, né? Enfim, deixa eu sair do meu lado aqui, professora acadêmica. Teve outras pessoas aí falando que a Jane de Brasília, também é uma colaboradora da Jane Austen Brasil, outras pessoas, a Luciana Leônidas, que é do Rio também, que quer o link. Assim que possível, hoje eu vou publicar no blog da Jasper e replicar nas outras redes sociais. E eu tenho que confirmar com vocês, eu vou te deixar a palavra ainda, tá? Calma. Eu tenho que confirmar com vocês Não, tudo bem. que estamos assistindo, se nós teremos, se vai ser uma frequência de 2 em 2 dias ou vai ser diária, porque eu preciso de algumas respostas de outras pessoas. Já temos 10 pessoas inscritas para fazer lives. Então, mas o problema é que eu sou uma só, né? Então, hoje mesmo, a gente passou a tarde toda, eu e a Diana, resolvendo essa questão aí de onde que ia ser. O Facebook não dá para fazer mais live em dupla, enfim. E agora eu vou ter que salvar para ficar para posteridade essa nossa live de 3 de abril de 2020. Aí agora eu fico com a teacher Michelle Passo fazendo todo dia. Vamos ter força, que eu vou ter que comer muita arroz com feijão, uai. Bom, Diana de Mello, a palavra está com você. Eu só queria agradecer, muito obrigada pelo convite. Foi, assim, maravilhoso poder apresentar, principalmente, assim, principalmente sobre Jane Austen, eu adoro demais. Então, muito obrigada pelo convite, assim, de coração. Gostei muito de estar aqui. Queria agradecer também quem estava assistindo a live, principalmente a minha irmã, meus amigos que estão aqui. Eu estou vendo todo mundo. Obrigada, pessoas bonitas, por estarem aqui comigo também. E, assim,
Oi pessoal, eu tô de volta, mesmo que não tenham tantas pessoas me assistindo, eu vou gravar esse vídeo só para informar que o Instagram ele tem apenas 1 hora de duração. Então as lives no Instagram é só 1 hora de duração, então por isso que a nossa conexão foi cortada rapidinho, assim, a gente já tava no finalzinho, né? Mas é só para orientar vocês o seguinte, as nossas lives elas serão de 2 em 2 dias, que a gente tomou essa decisão aqui em off, porque também eu tenho que ficar à disposição todas as noites e mesmo estando em quarentena, também eu tenho outras coisas aqui para fazer, para organizar esses eventos, né? Então eu vou publicar no blog janeausenbrasil.com.br e nas nossas redes sociais, Jane Austen Brasil no Instagram, Twitter, Jane Austen Society of Brasil no Facebook, toda a nossa programação. E vocês vão ter que ter um pouco de paciência porque eu preciso de confirmação, preciso que eu esteja disponível naquele horário e a outra pessoa também. Então eu vou ter que publicar quase que com uns 24 horas de antecedência, mas isso acho que não é problema nenhum. Obrigada para quem está entrando aqui para ver essa live. Não é problema nenhum para Jane Knights aí do século 21, moderninhos, que conseguem acessar o Instagram. Então, no mais, fiquem antenados nas nossas publicações aqui no Instagram, no Facebook, no blog. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um beijo, muitíssimo obrigada pela participação de todos. E a gente se vê na próxima live.